Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo desse canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres e também fazer contribuições para que vocês possam agregar valor funcional, bem-estar e saúde aos cavalos de vocês. Desculpem pelo atraso. Nosso horário habitual é às 19 horas, hoje tive aqui alguns contratempos e por isso estamos iniciando mais tarde. Muito obrigado a todos aqueles que já estão entrando aqui conosco e aqueles que estarão conosco no decorrer dessa live. Bom, hoje eu trouxe apenas uma pergunta para compartilhar com vocês. Estamos fazendo a edição número 29 do projeto Cavalo Nota 10, que é de lives interativas, né? Nós trazemos aqui perguntas que vocês nos enviam para fazer contribuições e compartilhar aqui com vocês. Estamos também na segunda temporada da Escola Chamada Cavalo, aqui no Instagram, começamos ano passado, e é a edição 29 da temporada 2023, Projeto Cavalo Nota 10. Bom, ontem nós tivemos a participação do senhor Luiz Opsi, não é um sobrenome muito fácil, né? Luiz Opsi. Ele participou como convidado de uma das aulas da Turma Alfa, que está realizando um programa intitulado Grupo de Estudos da Escola Chamada Cavalo, e nós queremos aproveitar para convidar vocês para participarem conosco desse projeto. A segunda turma, a turma beta, já está em formação, as matrículas estão abertas, nós temos um número de vagas limitado, e para que vocês possam ter acesso a informações sobre o conteúdo e procedimentos de matrícula, basta clicar no link aqui acima na nossa bio. Vocês vão encontrar lá todas as dicas operacionais para esse procedimento, ok? Bom, mas na aula de ontem, em determinado momento da aula, nós partimos para uma atividade interativa. Eu passo a palavra às pessoas que estão na classe e elas trazem dúvidas, considerações, perguntas, qualquer coisa que seja do interesse delas. E o senhor Luiz Opsi, que é de São Paulo e tem uma propriedade onde ele mantém cavalos no sul de Minas, ali no município de Andradas, nos fez a seguinte pergunta: Ô Paulo, você poderia dar alguma dica para dar estabilidade às mãos do cavaleiro quando montado a cavalo? E comentou, né, dos prejuízos relacionados ao excesso de movimentação das mãos do cavaleiro quando está cavalgando, né? E eu ofereci lá algumas contribuições e trouxe também aqui algumas para oferecer para vocês, né? Bom, há sim muito prejuízo quando o cavaleiro não tem estabilidade das mãos ao empunhar e manusear as rédeas. As mãos precisam estar o mais estáveis possíveis. Por quê? Porque a estrutura que forma o conjunto pescoço e cabeça no corpo do cavalo representa o leme, ok? Indica a direção que o cavalo está percorrendo. E o leme precisa de estabilidade. Imaginem, vamos usar o exemplo daquele barquinho que tem um motor de popa e o leme fica na mão do condutor do barco. Se o condutor fica oscilando o leme, movimentando lateralmente para um lado e para o outro, o barco perde a estabilidade, compromete o equilíbrio do barco, da embarcação. Com o cavalo acontece a mesma coisa. Quando o pescoço e cabeça, que representam o leme do cavalo, está muito instável, né, balançando muito, isso traz comprometimentos para o seu equilíbrio e, obviamente, para a sua locomoção. Né? Então é importante que o cavaleiro mantenha as mãos o mais fixas possível. Né? Mas como é que nós fazemos para fixar as mãos? Ou qual seria a causa dessa instabilidade das mãos? Bom, primeiro porque nós, seres humanos, temos muita compulsão em utilizar as mãos. E a equitação bem praticada não requer excesso de movimento das mãos. Por quê? Porque a equitação qualificada
ela sugere que o cavalo seja montado pelo dorso e não pela boca, ou seja, não é pela condução das rédeas. As informações que chegam ao corpo do cavalo através da ação das ajudas vão para uma região do seu corpo chamado costado, que é a região onde ficam as costelas, nos seus dois flancos. E também está posicionada ali a região dorso-lombar da sua coluna vertebral, que é a estrutura matriz que rege o seu sistema de sustentação e locomoção. Então a equitação bem praticada, ela sugere que o cavalo seja montado pelo dorso e não pela boca. Ok? Já falamos disso em outras lives, não vou aqui aprofundar esse assunto, mas só para vocês entenderem que quanto mais estáveis estiverem as mãos, melhor, e elas não fazem muita diferença, a gesticulação das mãos não faz muita diferença na condução do cavalo, principalmente se o cavalo tiver conhecimento desse código de comunicação, denominado equitação, que sugere que ele seja montado pelo dorso e não pela boca. Tá ok? Bom, mas vamos às causas que provocam esse excesso de movimentação das mãos do cavaleiro. Primeira causa, falta de equilíbrio. Quando o cavaleiro ainda não está devidamente equilibrado a cavalo, ele usa duas referências para compensar a falta de equilíbrio. A primeira referência, o contato com os estribos, que dá ali o significado do chão para o cavaleiro, né? Os estribos representam o chão, ok? E o contato de rédeas. Quando o cavaleiro está mal equilibrado, ele busca compensar essa falta de equilíbrio através do contato dos pés com os estribos e do apoio feito pelas rédeas, através das suas mãos. Ele vai se equilibrando ali. Ok? Então, primeiro problema, equilíbrio deficiente. Segundo problema, sistema amortecedor com mau funcionamento. Esses dois aspectos que eu citei, o equilíbrio e o sistema amortecedor, são dois dos fundamentos que regem a equitação bem praticada. Nas minhas instruções eu considero pelo menos 15 fundamentos de natureza neuromotora. Okay? O equilíbrio e o sistema amortecedor são dois desses 15 fundamentos. Nesse momento, lá no nosso grupo de estudos, estamos estudando justamente os fundamentos da equitação. Já abordamos 9 dos 15 que serão abordados, né? Bom, mas voltando ao equilíbrio e ao sistema amortecedor, o que é o sistema amortecedor? É um mecanismo que reside no corpo do próprio cavaleiro, que, quando acionado, assimila a movimentação do cavalo, da cintura do cavaleiro para baixo, localizado em 3 grupos articulares: quadril, joelhos e tornozelos. Então, quando o cavaleiro aprende a coordenar o movimento desses 3 grupos articulares, quadril, joelhos e tornozelos, ao movimento do cavalo, ele se encontra agora amortecido. O movimento do cavalo fica da sua linha de cintura para baixo e não passa para a parte superior do corpo. Se o movimento do cavalo passar da cintura para cima, ele chega ao meu tronco, aos ombros, aos braços, antebraços, mãos, rédeas e ao leme do cavalo. Ok? Então eu vou desestabilizar o leme, essa estrutura formada por pescoço e cabeça, devido à oscilação das minhas mãos, que está ocorrendo devido a essas duas causas principais: equilíbrio comprometido e sistema amortecedor deficiente. Ok? Então, é aí que reside a causa que faz com que o cavaleiro oscile demais as mãos. As duas principais causas são essas. Como é que nós fazemos para corrigir isso? Existem alguns exercícios direcionados para resolver essa questão, atuando onde? Nos fundamentos mencionados. Então, para fazer a compensação do equilíbrio, ou seja, melhorar o equilíbrio do cavaleiro e dar a ele um sistema amortecedor, nós começamos a fazer instruções no que nós chamamos de volteio instrucional. O cavaleiro vai trabalhar, o aprendiz vai trabalhar montado num cavalo que estará sendo trabalhado à guia pelo instrutor, apenas com um cilhão de exercício, é uma manta mais longa, que tem 3 alças, uma na posição próxima à cernelha do cavalo e 2 laterais atrás,
que tem finalidades diferentes durante os vários exercícios que ali são realizados, ok? Bom, mas estando montado nesse silhão de exercício e segurando nessa alça que está posicionada próxima da cernilha do cavalo, agora o cavaleiro vai aprender a ter as mãos fixas sempre no mesmo lugar, segurando a alça. E agora, estando bem posicionado a cavalo, a posição a cavalo é um outro fundamento da equitação que nós não vamos abordar aqui nessa live, ok? Mas, estando bem posicionado e descontraído, a descontração também é um outro fundamento, agora o cavaleiro vai aprender a bascular o seu quadril na direção de movimento do cavalo. O cavalo está movimentando-se para adiante. O quadril tem que bascular nessa direção, para adiante. Ok? Se eu estiver mal posicionado a cavalo, eu não consigo bascular o meu quadril nessa direção, na direção do movimento do cavalo. O que é o mau posicionamento? É o cavaleiro estar sentado e não montado. As suas pernas estão desalinhadas com relação ao seu tronco. O quadril está atrasado e o tronco tende a pendular para frente. Quando o tronco pendula para frente, o quadril atrasa na hora da movimentação do cavalo, indo na contramão do movimento do cavalo. O cavalo indo para frente e o quadril basculando para trás, basculando para trás. Então eu preciso agora, sem os estribos, eu estou sem os estribos, não é? Aprender a posicionar o meu centro de gravidade sobre o centro de gravidade do cavalo, conhecer a localização dessas duas referências, né? Esses centros de gravidade do conjunto. O tronco, a região superior do tronco alinhado com a região inferior, que são as pernas. O quadril posicionado a 90 graus com relação à região dorsal do cavalo. O corpo descontraído e quando o cavalo entra com movimentos posteriores se impulsionando para frente, o ombro atrasa ligeiramente e o quadril bascula para frente. O quadril bascula para frente. Ok? Então nós vamos aprender com esse exercício a dar bom funcionamento ao primeiro componente do sistema amortecedor, que é justamente a articulação dos quadris. A basculação dos quadris na direção do movimento do cavalo. Ok? E aprimorar o meu equilíbrio sem ter necessidade de uso do chão, que são os estribos. Na sequência dos exercícios, o cavaleiro vai aprender, depois que ele estiver devidamente equilibrado, descontraído e o quadril basculando na direção do cavalo, fazer esse exercício nos 3 andamentos, agora sem o contato das mãos. Primeiro sem uma mão, sem a outra mão, depois sem as duas. Ao passo, ao trote, e ou marcha e também ao galope. Então eu vou encontrar o equilíbrio sem a dependência do contato dos estribos e do contato das rédeas. Quando é que o cavaleiro está devidamente equilibrado ao cavalo? Quando ele não precisa dos estribos nem do contato das rédeas para se manter equilibrado nas dinâmicas de desempenho sugeridas pelos exercícios que estão sendo realizados. Ok? Então, a fixação das mãos, ela é decorrente de alguns pré-requisitos. Não é? A boa posição a cavalo, o equilíbrio, o bom funcionamento do sistema amortecedor. Depois que o quadril aprende, agora nós podemos colocar o aprendiz numa cela, oferecer para ele os estribos, não é? E ele vai complementar a ação realizada pelo seu sistema amortecedor com mais 2 componentes, que são as articulações dos joelhos e dos tornozelos. Não é? Fazendo um leve contato com o estribo, mantendo a perna distendida e relaxada, para que o joelho e o tornozelo possam flexionar em acompanhamento à movimentação do cavalo. Okay? Aquele cavaleiro que usa os estribos e faz muita força, põe muita pressão nos estribos, qual é a consequência imediata? O travamento das articulações dos tornozelos, dos joelhos e o comprometimento da basculação do seu quadril. Ele não vai conseguir entrar no movimento do cavalo. Ok? Bom, então vocês veem que a boa equitação, a equitação bem praticada, é uma construção. A primeira coisa é nós conhecermos quais são os fundamentos que regem a equitação, ou seja, todos os recursos técnicos que vão auxiliar o cavaleiro a ter controle e eficiência na condução da montaria. Conhecer os fundamentos e
praticar até desenvolver as capacidades, as habilidades necessárias para bom uso desses fundamentos. E como é que nós conseguimos isso? Prática assídua, prática rotineira, regular, de preferência orientada, bem orientada, por alguém que possa realmente oferecer contribuições positivas para nós realizarmos as aquisições pretendidas, ok? Então, ficam aí essas dicas para vocês, né? Se eu quero estabilizar as mãos, eu tenho que verificar como é que estão vários fundamentos da equitação que influenciam na estabilização das mãos, né, para resolver esse problema. Okay? Se eu não corrijo as insuficiências em alguns dos fundamentos que estão atuando para que isso aconteça, eu não consigo fazer com que as correções sejam efetivas. Tá ok, pessoal? Bom, eu trouxe apenas essa pergunta hoje. Eu vou dar uma olhada aqui se vocês registraram alguma, mas já quero adiantar, falei no início, vou falar aqui novamente. Nós estamos com o grupo de estudos da Escola Chamada Cavalo em andamento. É um programa que tem duração de 12 meses. Por que 12 meses? Porque são 48 encontros instrucionais que são realizados uma vez por semana em horário noturno, num ambiente virtual, numa sala de aula virtual. Ok? E nós temos uma plataforma digital que está sediando o projeto, que é a Hotmart. Quando o aluno não pode comparecer online, ele tem acesso posterior ao conteúdo que fica registrado nessa plataforma e fica disponível para ele durante todo o programa, ou seja, durante os 12 meses de duração. Nós estamos abordando lá mais de 50 temas da hipologia com profundidade. Né? Nós temos tempo suficiente. As aulas têm duração de pelo menos 90 minutos, 1h30. Geralmente elas chegam a 120 minutos, né? Porque nós entramos ali numa dinâmica interativa. Enquanto há perguntas e eu preciso atender aos participantes, nós prosseguimos com as dinâmicas instrucionais. Então é muito interessante. Temos pessoas lá de várias realidades equestres, né? De vários interesses, de várias raças, várias modalidades de equitação. Então é uma troca muito rica. Fica aqui o convite para que vocês participem conosco da próxima turma que está em formação. A turma que está em andamento é denominada Turma Alfa e já fizeram 25 encontros instrucionais. Já passaram da metade do programa, essa primeira turma. Né? E nós temos um número limitado de vagas para oferecer para essa turma beta, no máximo 15 vagas. E aqueles que tiverem interesse em participar conosco, acessem o link da nossa bio aqui no Instagram, aqui acima, e vocês vão encontrar lá informações sobre o programa e também os procedimentos de efetivação da matrícula. Tá ok, pessoal? Eu tenho feito lives, entrevista com alunos da primeira turma, para que eles possam manifestar ali considerações sobre as impressões que eles estão colhendo desse projeto, né, desse programa chamado Grupo de Estudos da Escola Chamada Cavalo. Então confiram aí no feed do nosso Instagram essas entrevistas com alunos da Turma Alfa e vocês vão ter ali referências importantes sobre esse trabalho, tá certo? Nós temos uma lista que foi anunciada para captar interesses para a formação dessa segunda turma. Todas as pessoas que deram o seu nome nessa lista estão sendo convidadas para assistirem uma aula da Turma Alfa, para entenderem ali como é que acontece o modo operacional desses encontros instrucionais. Okay? Quem tiver interesse em participar como convidado para conhecer, basta enviar para nós o contato de WhatsApp aqui pelo direct e vocês receberão o convite, o link de acesso ao ambiente virtual nessas aulas que acontecem na Turma Alfa, sempre às segundas-feiras, às 19h30. A Turma Beta vai acontecer às quartas-feiras, nesse mesmo horário. Toda quarta-feira, às 19h30, faremos um encontro instrucional com os alunos da Turma Beta. Ok? Bom, então sigamos adiante. Vou dar uma olhada aqui se alguém registrou alguma pergunta. Mais uma vez, os meus agradecimentos
para todos aqueles que estiveram conosco aqui na live. Lembrando que aqueles que chegaram atrasados poderão assistir a live por completo daqui a pouco, porque eu vou salvá-la aqui no feed do nosso Instagram. Vou dar um aceno para vocês enquanto eu procuro aqui se alguém registrou. Opa, temos aqui o Sensei Rosimar, o mestre do Karatê, que é aluno nosso também. Obrigado, Sensei, por sua presença, que muito me motiva. Vamos ver aqui. Rosimilson. Boa, Rosimilson. Irmão do Sensei Rosimar, a nosso aluno também. Obrigado pela sua presença. Eu vi aqui que tem alguém que solicitou a entrada. Eu não pude aceitar porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então me desculpe. O Fabrício está dizendo aqui, ó. Fabrício CEFE. Quais os exercícios para corrigir uma assimetria de nuca? Ô Fabrício, obrigado, viu, pela sua pergunta. Eu vou fazer aqui algumas contribuições, ok? Bom, primeiro vou começar esclarecendo para você o significado da palavra assimetria. Tá? Assimetria significa desigualdade. E simetria significa igualdade. Então, com relação à nuca, eu não sei o que é que você está considerando assimetria. Né? Se você puder explicar aí, vai ser bom. Mas a posição de nuca do cavalo, ela influencia a posição de nuca, não. A condição da nuca, ou seja, das vértebras da região nucal, influenciam a posição de cabeça do cavalo. Qual que é o objetivo quando nós preparamos um cavalo para a equitação bem praticada? Descontrair as vértebras da sua região nucal para que ele possa bem posicionar a sua cabeça. Qual é a posição que mais favorece a prática da equitação qualificada? Uma posição de cabeça próximo da perpendicular com o solo. A cabeça do cavalo próxima da perpendicular com o solo. Próximo. Pode estar um pouquinho à frente, pode estar um pouquinho atrás, fazendo inclusive variações, mas tendendo à posição perpendicular. O cavalo só não pode estar ponteiro, que é com a cabeça muito alta, e nem encapotado, que é com o queixo retraído na direção do peito. Não é? Aqui o cavalo está acima da mão, aqui está atrás da mão. E quando está próximo da perpendicular, nós falamos que o cavalo está posto à mão. Existe até um termo francês para designar essa posição, chamado ramené. Ramené é posto à mão. É essa posição próxima da perpendicular. Okay? Dois aspectos são fundamentais para que o cavalo, ao contato de rédeas, vá para essa posição do ramené. Descontração das vértebras da região nucal e descontração da sua mandíbula, que é a parte de baixo aqui da sua queixada. Né? Nós temos a parte superior, né, o maxilar superior, mas a parte de baixo não é maxilar inferior. Eu aprendi com um odontólogo, um dentista que faz parte da nossa turma lá do grupo de estudos, que aqui não é maxilar inferior, é mandíbula, a parte de baixo. Então o cavalo, ao aprender a descontrair a mandíbula e descontrair as vértebras, a qualquer sinal de contato das rédeas, ele tende a ir para essa posição. Ele tem que entender essa informação. Não é uma imposição. Não é puxar a boca do cavalo através do contato de rédeas para trás. É ir fazendo vários exercícios para que ele entenda que ao mínimo contato ele tem que ceder a flexão das vértebras da região nucal e descontrair a sua mandíbula para se aproximar dessa posição que favorece a dirigibilidade do cavalo, que é próxima da perpendicular, ok? Então depois, se você quiser me explicar aí o que seria essa assimetria de nuca aí, por favor. Agora, já posso também te dar uma dica. Todo cavalo, assim como nós temos os dois lados do corpo, o lado direito e o esquerdo, não é isso? O cavalo também tem o lado direito e o esquerdo. Nós e os cavalos também nascemos com tendências assimétricas, com desigualdades entre um lado e outro do corpo. Por isso que muitos de nós são destros e muitos são canhotos. O destro é aquele que tem preferência de fazer as coisas com o lado direito do seu corpo e o canhoto do lado esquerdo.
Cavalos também têm essas tendências, ou são destros ou canhotos. A equitação bem praticada sugere que tanto o cavaleiro quanto o cavalo trabalhem para realizar simetria entre um lado e outro do seu corpo, ou seja, igualdade. Eu não posso estar descalibrado. As ações do lado direito do meu corpo precisam estar calibradas com relação às ações do lado esquerdo. Ok? O cavalo, às vezes, nós montamos o cavalo está torto, o cavalo faz bem as coisas para um lado e não faz bem para o outro. Pode ser a tendência do cavalo reforçada por uma assimetria do seu cavaleiro. Então, para eu tornar o meu cavalo simétrico, primeiro eu tenho que também ficar o mais simétrico possível. As ações do meu lado esquerdo parecidas, bem próximas com as ações do meu lado direito. Ação de perna, ação de rédea, tudo. Todas as ações, ok? Então, quando o cavalo é bem trabalhado e o cavaleiro está já numa condição de simetria favorável, ou pelo menos satisfatória, e ele vai, pouco a pouco, dando essa simetria também ao seu cavalo, essa igualdade dos dois lados. Uma outra dica importante é todo exercício que se pratica na equitação deve ser praticado sempre nos dois sentidos, na mesma quantidade e na mesma intensidade. Com que objetivo? Dar simetria aos exercícios e ao cavalo. Então, se eu estou trabalhando o cavalo à guia, eu dei 10 voltas ao trote para um lado, eu tenho que dar 10 voltas ao trote para o outro lado, para dar simetria ao exercício. Seria um exemplo, ok? E qualquer exercício que eu faça, ou do chão ou montado, sempre dividir por igual para os dois lados, com o objetivo de tornar o cavalo simétrico, e nós também, ok? Bom, então mais uma vez muito obrigado. Se você quiser fazer mais algum comentário sobre essa simetria de nuca aí que eu não consegui interpretar aqui bem, pode ficar à vontade, Fabrício. Vamos ver aqui. O Ellison é seguidor nosso aqui, estava sumido o Ellison. Ele está falando, boa noite, tive um problema com cólica esses dias. Conseguimos resolver, mas ficou uma dúvida. Quantos dias esse animal pode ficar sentindo algum tipo de reação? Ou o alívio é imediato? O Ellison, obrigado, viu, pela sua participação e pela pergunta. Nós fizemos um trabalho intenso aqui, não foi nem um trabalho, foi uma campanha. Ela recebeu a denominação de zero cólica. Eram dicas de manejo alimentar, entre outros procedimentos, para prevenir cólicas gastrointestinais em cavalos, ok? Não só, porque elas não são geradas apenas por distúrbios de natureza gastrointestinal, não. Às vezes o estresse do confinamento intensivo predispõe o cavalo também a distúrbios desse sistema gastrointestinal. Pode provocar cólica, estresse intenso, ok? Mas vamos aqui rapidamente. Se você for ao nosso canal no YouTube e também aqui no feed do nosso Instagram, você vai encontrar muitas lives, muitas publicações falando com profundidade sobre essa questão da prevenção das cólicas e da dieta alimentar mais recomendável, o que favorece quadros clínicos de cólica, como é que nós podemos evitar isso. Está tudo aqui já para vocês, ok? Agora, é preciso saber a gravidade do quadro e que tipo de problema o cavalo manifestou, não é? Porque a cólica é um sintoma que pode manifestar devido a problemas de diversas ordens no sistema gastrointestinal do cavalo. Compreendeu? Então, você sabe qual foi o motivo que gerou o quadro de cólica? Foi uma compactação alimentar nos intestinos do cavalo? Foi uma torção de uma alça intestinal? Ou seja, qual foi o problema que gerou esse quadro? Isso é importante. O veterinário diagnosticou, ele falou, seu cavalo está com cólica porque aconteceu isso. Não é?
Ou será que foi porque ele comeu uma quantidade de alimento maior do que ele vinha comendo, de ração, ou qualquer outra diferença que possa ter acontecido na dieta habitual desse animal? Não é? Os cavalos são animais herbívoros monogástricos. O estômago dele é muito pequeno. Por quê? Porque a digestão do cavalo, das forrageiras, que é o alimento original da espécie, forrageiras são os capins, ok? O cavalo é projetado para se alimentar ele é herbívoro, de forrageiras, ok? Mas as forrageiras são digeridas nos intestinos e não no estômago. A ração concentrada é digerida no estômago. Esse é um dos motivos pelos quais nós não devemos misturar a ração com capim na hora do cavalo comer. Porque o capim vai carrear, vai levar a ração para os intestinos e lá a ração não é digerida. E o capim, quando é digerido nos intestinos do cavalo, essa digestão é feita por uma flora bacteriana, uma microbiota, que é uma flora bacteriana que reside nos intestinos dele. É uma simbiose, é um processo de simbiose. Se essa microbiota não existisse, ele não conseguiria digerir as forrageiras do cavalo. Ok? E o cavalo tem muita sensibilidade à fermentação. Geralmente, a fermentação é que provoca quadros de cólica, porque fermenta, vem o gás e gera o desconforto, que é manifestado pela cólica. Okay? Mas o que é que pode gerar processo de fermentação nos intestinos do cavalo? Várias causas podem gerar isso. Né? Várias. É disso que eu estou falando nas lives lá. Exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Quando o cavalo come, tem cavalos que são alimentados com capim picado, por exemplo, né? Ao invés do sujeito dar capim cortado, ceifado ou feno, dá capim fresco picado na máquina. O cavalo já está no estresse do confinamento, então ele ali come numa velocidade e com uma ansiedade que não acontece quando ele está pastejando. Lá no pasto ele come pouco a pouco, mastiga, ensaliva, anda mais um pouco. Ali não, a comida chega, geralmente ele já está algumas horas sem se alimentar, ele come com rapidez e com ansiedade. Mastiga mal, ensaliva praticamente nada. A saliva tem uma enzima digestiva, a pitialina, que tem ação alcalinizante no meio gastrointestinal, basifica o meio. Então ela ajuda a não favorecer processo de fermentação, essa enzima, porque ela é alcalina, ela alcaliniza, mantém o pH básico desse sistema. Alimentos ácidos predispõem o alimento ingerido a processo de fermentação. Ok? Outra coisa que favorece, quando o cavalo está em movimento, existe um movimento nas suas vísceras intestinais chamado peristaltismo. O peristaltismo é um movimento involuntário que o intestino faz para expulsar o alimento e eliminar em forma de fezes. Ok? Para que o peristaltismo esteja ativo, esse movimento involuntário no intestino do cavalo, o cavalo precisa estar se movimentando. Quando o cavalo vai para o confinamento, fica parado, a primeira consequência é baixar o peristaltismo. Esse movimento vai ficando cada vez mais lento. E em alguns casos até paralisa, o movimento para. Aí o que acontece? O alimento que chegou ali, ou ele vai transitar muito devagarzinho, ou não vai conseguir transitar, se o peristaltismo estiver parado, paralisado. Quanto mais tempo o alimento demora nas vias intestinais, mais ele esquentou, fermentou, produziu gases cólicas. Essa é uma. Lá eu estou falando de vários, ok? Dei só um exemplo aqui, mas é muita coisa para falar. Então vale a pena você investigar lá que você vai encontrar muitas dicas, tá certo? Agora, todo cavalo que manifesta um quadro de cólica, independente do que tenha acontecido, o que é recomendável? Dar liberdade a esse cavalo, para quê? Para que a gente solta o cavalo? Restabelecer o peristaltismo, esse movimento involuntário das vísceras intestinais. Eu tenho que restabelecer o peristaltismo. E dar para ele uma dieta compatível à fisiologia digestiva do cavalo, que são as forrageiras, frescas ou desidratadas. Forrageira desidratada chama-se feno. Ok?
evitar dar ração, que não é um alimento natural da dieta equina. O ideal é botar ele num pasto bom ou oferecer capim cortado e não picado, porque o capim cortado, o cavalo é obrigado a mastigar mais tempo, ensalivar. E a saliva vai ter esse efeito alcalinizante que vai evitar a fermentação. E o cavalo em movimento, reativa o peristaltismo, o alimento passa rápido e vai logo sendo expulso em forma de fezes. Menos um problema que possa causar as cólicas. E o capim picado, como as fibras são curtas e o cavalo come muito rápido, se o peristaltismo está baixo, esse alimento chega rapidamente lá e como ele não consegue transitar e as fibras são curtas, ele vai criando bolos e esses bolos vão favorecendo processos de compactação. Já ouviu falar nisso? O cavalo teve uma compactação intestinal, fez um bolo ali e entupiu o intestino do cavalo. Aí tem que fazer uma cirurgia para tirar esse entupimento. Né? Por causa disso. Não tem peristaltismo, o cavalo está comendo fibra muito curta. Né? O alimento está ficando parado ali. Okay? Então é muita coisa para dizer, mas acredito que alguma dica aqui seja dessas que eu mencionei, seja útil para você, Wellington. Não deixe de ir lá, dar uma olhada nas publicações, foram muitas sobre manejo alimentar para cavalos. Inclusive eu tenho aqui no link da bio aqui acima no Instagram, vocês acessam lá, produtos da escola chamada Cavalo. Tem um curso lá sobre dicas de manejo alimentar para cavalos. É um curso que está sendo oferecido aí para vocês. Dicas de manejo alimentar para cavalos. Confiram lá. Tá? Tem muita coisa lá interessante, importante, que vai ajudar a vocês e aos cavalos, né? Para nós evitarmos esse problema. Até hoje, Wellington, a principal causa de óbitos de cavalos em estabelecimentos equestres, sabe qual é a principal causa de morte? Cólica. As cólicas é o grande vilão. É a principal causa de morte em cavalos em regimes de confinamento e semi-confinamento. Okay? Por isso que eu estou te falando, dieta às vezes inadequada, manejo inadequado. O cavalo está parado, o peristaltismo vai baixar, o intestino não está funcionando, vai predispor o cavalo a quadros de cólicas gastrointestinais. Bom, deixa eu seguir aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Senhor Fábio José Azevedo, como vai o senhor? Obrigado pela presença. Olha que o nosso amigo aqui, Neri Júnior. Ô Neri, da estância Ibirapuitã, acho que agora eu falei certo, né? Te esperamos ontem lá na aula, você era nosso convidado, sentimos a sua ausência. Espero que da próxima você consiga participar conosco. Obrigado por estar aqui presenciando a nossa live, participando da nossa live de hoje. Obrigado. Deixa eu ver aqui, não estou achando mais nenhuma pergunta. Daqui a pouco vou salvar a live para vocês assistirem por completo, aqueles que chegaram atrasados. Estou acenando aqui. Ó, o meu amigo aqui, Antônio Coutinho. Ô Antônio, há quanto tempo, hein? Que bom vê-lo aqui. Muito obrigado por nos prestigiar aqui com a sua presença. Um grande amigo de muito tempo, né? Pelo menos 40 anos de amizade, não menos do que isso. Obrigado, Antônio. Você muito me motiva aqui com a sua presença. O Edson falou, compactação alimentar, foi a causa. Tá vendo aí? Já matei a charada, né? Falei da causa da compactação, né? Peristaltismo baixo e às vezes o cavalo está ali comendo um alimento. Tem que oferecer fibras longas para cavalo. Evitar alimentos muito processados. Capim picado é um veneno para cavalo. Para bovino é ótimo. O bovino é uma usina digestiva. O estômago do boi é dividido em 4 compartimentos e o boi é um ruminante. Vai para lá, passa por todos esses compartimentos e volta. Ele regurgita aqui e vai ruminar e processar de novo. Né? E tem muita gente ainda alimentando cavalo nos moldes bovinos. Não pode dar certo isso. Não pode dar certo. Bom,
O Edson está complementando. Compactação, no caso da ração, foi a ração que gerou o processo de compactação? Não foi a ração exatamente, né? Porque a ração ela é digerida no estômago e ela pode sim, excesso de quantidade de ração, gerar uma série de distúrbios. Mas se ela chegar no intestino e o peristaltismo estiver em dia, vai eliminar aquilo. Vai eliminar, ok? Mas pode ser que você tenha dado um excesso de ração para o seu cavalo e o peristaltismo baixo, né, favoreceu essa compactação. Eu não sei a forrageira que você dá, se você dá capim cortado, capim picado, se você dá feno. E no caso da ração, as quantidades de ração também precisam ser dosadas. Um cavalo de grande porte é acima de 1,60 m na cernelha, ok? Isso é que a gente chama de grande porte, acima de 1,60 m na cernelha. Cavalos de grande porte em regime de trabalho frequente, ou seja, trabalhando dia sim, dia não conseguem processar mais de 4,5 kg de ração por dia, fracionados em pelo menos 3 vezes. 1,5 kg de manhã, 1,5 kg no meio-dia, 1,5 kg no final do dia. 4,5 kg é o máximo que ele consegue processar. A gente vê, é comum nós vermos, nós testemunharmos por aí, pessoas dando 6, 8, até 10 quilos de ração para cavalo, eu já vi sendo dado, né? Então não é possível, o cavalo não consegue processar. Além da pessoa tá jogando dinheiro fora, porque ele não consegue processar aquilo, digerir aquilo, corre risco de uma série de distúrbios de natureza gastrointestinal. Ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ô Fabrício, eu não vou poder aceitar a sua solicitação aqui agora não, porque eu estou com o meu horário contado. Você me desculpe, mas eu vou te dar uma dica aqui, e para todas as pessoas que estão participando conosco, tá? Na minha prestação de serviços, estão incluídos vários tipos de oferecimento. São eles: palestras clínicas, cursos, programas de treinamento, assistências técnicas, consultorias e mentorias digitais sobre mais de 60 temas da hipologia, ok? Se você tiver interesse, você pode contratar uma mentoria digital à distância. Não sei onde você está, mas em qualquer lugar que você esteja, você pode acessar as minhas orientações aqui via digital através de uma mentoria à distância. Elas têm duração de 90 minutos em média. Você contrata o serviço e eu fico à sua disposição para te dar aí orientações dentro da sua necessidade, dos seus interesses ou dos problemas que estejam ocorrendo no momento aí com os seus animais, tá certo? Eu fico aqui ao seu dispor. Basta você mandar uma mensagem aqui pelo direct do Instagram, dizendo, eu estou interessado na consultoria, manda o seu WhatsApp e nós agendamos aí uma sessão com você, tá certo? Obrigado, Wellington. Deixa eu ver aqui. Ó, o Vento Manso aqui, ó. O Márcio Navarro Brito é o Vento Manso. Obrigado por estar aqui, meu amigo. O Wellington está comentando. Claro, já vou olhar hoje mesmo. Obrigado. Não há de quê, Wellington. Ao seu Neri Júnior. Obrigado, Paulo. Não consegui ontem, mas estou acompanhando sempre que possível. Na próxima segunda, senhor Neri, nós vamos enviar mais um convite, ok? Eu faço questão de tê-lo conosco lá para que o senhor tenha uma referência, né, do modo operacional desse programa, como é que as aulas acontecem. Eu acho importante isso. Por isso eu tenho oferecido para aqueles que manifestam interesse a oportunidade de participar de uma das aulas da Turma Alfa como convidado para conhecer o mecanismo operacional, ok? Pode aguardar aí que nós vamos enviar o convite na próxima segunda-feira. Obrigado. Pessoal, então vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Recebam o meu melhor abraço e até a próxima terça-feira no horário das 19 horas. Até lá.